Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu trago um assunto muito especial. Eu quero chamar a atenção de vocês para juntos analisarmos o capítulo 20 do Apocalipse. É um pouco complicado, mas eu vou derivar desse texto todas as verdades inéditas, o que vocês nunca ouviram pelas bocas dos pregadores, vocês hão de ouvir comigo agora. Esta é mais uma das grandes revelações de Ahuhana, o que chamam de João, para o povo especial do Altíssimo na pessoa de Yahushua, o Filho do Eterno. Apropriando-nos do primeiro versículo do Apocalipse, capítulo 1, revelação de Yahushua, dado ao seu servo João, para mostrar ao seu povo as coisas que breve devem acontecer. Então João estava preso na ilha de Pátimos, quando presenciou várias visões e escreveu-as para a luz e advertência do povo escolhido de Yahushua. Não esqueçam que Apocalipse está repleto de linguagem figurada. O ouvinte, o telespectador, deve ter consciência disso para não pensar que em Apocalipse fogo é fogo e pedra é pedra. No primeiro versículo já nos deparamos com três figuras: abismo, corrente e dragão. E João viu descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Vejam os respectivos significados das palavras figuradas. Abismo representa a lacuna que existe entre o real e o irreal, entre o bem, entre o mal, entre a luz e as trevas. Isto quer dizer que o anjo trouxe a representação dessa realidade aos olhos do seu povo. Corrente representa segurança, a realidade da divina proteção aos eleitos do Eterno. Quando se lê, ele acorrentou o dragão, fala-se de uma metáfora que representa interdição de um sistema criado e inserido no mundo dos humanos e que prevaleceu até agora. Mas agora a sua interdição será feita por 1000 anos, para que o Messias do Altíssimo possa reinar com total poder celestial, sem a intervenção dissimilar. Caro telespectador e ouvinte, preparem-se para revelações inéditas nesse versículo 2 em que vamos ler, pois não encontramos apenas línguas figuradas, mas também nomes pagãos inventados pelos romanos e inseridos neste livro com o intuito de conduzir mentes humanas a crerem e viverem suas crendices pagãs. O texto diz que João viu o anjo prendendo o dragão. Dragão é uma linguagem figurada, não oriunda do Espírito Santo, mas da mitologia grega romana. O tradutor da Vulgata Latina, que conduziu a tradução da Septuaginta grega para o latim, deu um nome pagão ao sistema do mal, denominando-o de dragão, pelo fato de ser conhecido dentro da mitologia um mito dos mares, representando a força maior do mal. O tradutor achou viável denominar o sistema maligno de um dragão, querendo assim dizer que dragão é o sinônimo de Satanás, chamando-o também de antiga serpente, tudo fruto de suas ideologias pagãs.
Quero lhes dizer com segurança que jamais João falaria dessa forma, denominando o sistema de dragão e antiga serpente, pois esse pensamento vem do zoroastrismo babilônico. O que João viu foi o anjo confinando o sistema do mal para que o rei Yahushua governasse por 1000 anos. O sentido de acorrentamento quer dizer apenas: o anjo mostrou a João que o sistema do mal deixaria de existir para dar lugar ao governo do Messias durante 1000 anos. Para quem sabe e estudou hebraico, entende que Satã é o termo usado em hebraico para denotar a diversidade e nunca representar um ser pessoal a ponto de se precisar maniatá-lo sobre correntes. Isto são apenas simples figuras. Esse Satanás nunca existiu. Diabo também não. O mundo pagão é que aderiu os vocábulos hebraicos e gregos para criarem em suas imaginações pagãs seres impessoais do mal, dizendo ser eles representantes de um mundo espiritual. Por exemplo, em grego, diabolos é o termo usado para acusação. Não é um ser pessoal, não é um ser espiritual, mas uma qualidade que pode existir na pessoa individual. Satã, em hebraico, não é um ser espiritual, mas um termo usado pelos hebreus para denotar a diversidade. Vamos ler o versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Quando alguém tem o privilégio de descobrir as falcatruas de Roma e a ignorância dos leitores da Bíblia, entenderão perfeitamente que o que está escrito aqui não tem nada a ver com o que os falsos pregadores ensinam. Vejamos o verso 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o que foi lançado no abismo? Um ser espiritual? Não, mas o sistema do mal foi confinado e interditado pelo bem. Isso é, as nações não estariam mais sob o poder maligno, como está escrito que o mundo jaz no maligno, mas agora Yahushua é o dominador, é o rei. Depois dos 1000 anos, o sistema normal do mundo voltará. Agora, raciocine comigo. Se Satã fosse esse ser cruel, maldito, como as nações pagãs pintaram, por que o Criador não o deixaria preso a si mesmo, já que por 1000 anos o mundo estava tão livre desse atormentador? Porque agora entregar esse atormentador novamente para as nações? Verso 4. O início do milênio. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Yahushua e da palavra de Yahweh. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos observar neste versículo as 12 tribos que hão de julgar Israel. Os homens que foram degolados por não aceitarem o número da besta, e o restante dos mortos não voltou a viver a
até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Que mortos são estes que não reviveram e que só vieram a ressuscitar depois do milênio? Os seres humanos da terra? Não. Mas os eleitos para a vida eterna entre os judeus e gentios que não se converteram a Yahushua, definindo os que não tiveram parte na primeira ressurreição. Para quem não sabe, a primeira ressurreição se deu quando o homem de Yah passou pelo novo nascimento. Novo nascimento não significa aceitar religião, nem ser cognominado crente ou evangélico ou qualquer coisa. O novo nascimento é qualificado em língua profética como ressurreição espiritual. Quem recebe o renascimento, em outras palavras, recebeu a ressurreição dentre os mortos para viver em novidade de vida com Yahushua. Como Paulo disse aos Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos ressuscitou com ele. Percebam que Paulo, com vida física, já conscientizava aos seus irmãos da ressurreição que já havia acontecido espiritualmente, quando ele diz: nós fomos ressuscitados. Isso é o renascimento espiritual. Claro que Paulo fala dele e daqueles a quem ele estava escrevendo. Quando o escolhido de Yah se converte ao Messias, isto quer dizer que ele ressuscita espiritualmente. Veja o que disse o escritor em João capítulo 5. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Sepulcro aqui é língua figurada, língua espiritual. Você não viu que Paulo disse que ressuscitou ao ouvir o Messias? Isto é a primeira ressurreição. Os que fizeram bem, aceitando a vida de Yahushua, esses já estão garantidos para reinar com Cristo durante 1000 anos. E os que fizeram mal, isto é, não aceitaram a vida em Yahushua, estes já estão condenados à segunda morte. É simples. Veja João capítulo 3 e verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acredita no nome do Filho unigênito do Pai. Agora vale salientar, meus amigos, uma verdade cruel, mas digna de ser ouvida. Evangélicos não ressuscitam e nenhum membro de religião da terra. Todos tornar-se-ão em cinza, juntamente com os padres, papas e católicos. O terrível é dizer que os religiosos que estão dizendo que escaparam do sistema e que descobriram os nomes semíticos não passam de mais uma religião confusa da notória Babilônia, a mãe das confusões da terra. Estes acreditam que saíram do sistema simplesmente pelo fato de descobrirem que Jesus é um nome falso. Isso nada quer dizer diante da verdade profética das Escrituras. Os que defendem nomes, Yahushua ou Yeshua, estão todos enganados pelo sistema Satã. Não porque não seja verdade o nome em que defendem, mas por acharem que chegaram ao ápice da verdade só pelo fato de ter descoberto os nomes. A única verdade que diz respeito a estes que descobriram os nomes certos do Criador e do Filho é que isso é um sinal de que são também predestinados à vida eterna, mesmo sem viver a verdade.
fazendo a diferença entre os que continuam com Jesus. Assim, se entende que os que continuam com Jesus trazem sinais evidentes de suas exclusões do plano da vida eterna de Yah. Quer dizer, o povo de Jesus é apenas religião insignificante no âmbito espiritual. Aqueles que saem da religião de Jesus provam com suas atitudes que são predestinados à vida eterna, mas não quer dizer que são eleitos para a salvação de Yah, pois somente aos remanescentes está determinado a salvação. Quer dizer, somente um povo peculiar está pronto para ser perdoado os pecados e ser preparado para o Messias. Fazemos agora uma observação muito importante. Dentre estes que saíram do sistema através do conhecimento dos nomes, existem remanescentes que não apenas vivem o conhecimento dos nomes, mas são salvos de seus pecados, lavando-os no testemunho da morte e ressurreição do Cristo, o Filho de Yah. Estes certamente sairão de suas organizações e se manifestarão ao profeta do Eterno, que em breve estará entre todos para a confirmação de suas eleições divinas. Nestes está o projeto da vida eterna, mas não da salvação. Porque a salvação é só para os filhos de Yah, os remanescentes de Israel, escolhidos para reinar com o Messias. Outra observação importante: é provável que os descobridores dos nomes sejam predestinados à vida eterna, uma grande maioria, não todos, mas não terão ressurreição na vinda do Messias. Na verdade, somente os remanescentes de Israel serão salvos do mundo e ressuscitarão para reinar com o Messias. Havendo algum remanescente no meio dos Yahushilitas ou Yeshulitas, estes hão de ouvir o anjo da colheita enviado pelo Altíssimo e se converterão e farão saber ao mensageiro suas conversões para comprovação de suas escolhas como filhos de Yah, o remanescente. Depois dos 1000 anos, os predestinados à vida eterna serão ressuscitados para serem julgados e receberem a vida prometida. Agora vamos ao 6º versículo. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O texto diz: quem tem parte na primeira ressurreição ressuscitará com o Messias na sua vinda, para reinar com ele 1000 anos. Uma observação muito importante: estes que reinarão com o Messias, nenhum é membro de religião da terra, mas são o remanescente de Israel. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Isto quer dizer, quando os 1000 anos se acabarem, o sistema maligno retornará ao seu exercício. Acho que você se lembra que eu já falei que Satã é uma linguagem figurada. Satã é o sistema operacional do mal. O termo usado para a frase "e ele vai novamente enganar as nações", isto quer dizer que a influência do maligno retornará seu apogeu nas mentes dos humanos e eles irão cumprir o intento que lhes foi determinado pelo Eterno. Este é o projeto celestial. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha.
Seu número é como a areia do mar. Isto quer dizer que a influência do mal dominará as mentes dos homens e acontecerá tudo isto. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Então será o fim dos humanos. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aqui encontramos mais umas mentiras inseridas pelos romanos para enganar os leitores. Quando diz que o diabo engana as nações, é mentira. Diabo não existe. Diabolos é um termo grego usado para definir uma qualidade má que pode estar dentro de uma pessoa, dentro de uma mente. É apenas um poder acusativo, sabendo que diabolos não é pessoa. Então, é uma mentira inserida no Apocalipse para induzir o uso da crendice popular. A frase é mentirosa, que diz: o diabo foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta. Observem que a frase é mentirosa. Primeiro, diabolos em grego não é um ser espiritual. Besta não é ser material. Somente o falso profeta, que é o anti-messias, esse sim é físico. Os outros não são. Então, como estariam os três no lago de fogo, se esse fogo fosse mesmo literal, como dizem? Se absolutamente só existe um ser físico entre eles. Besta é um poder, como lançar um poder no fogo. Diabolos é uma qualidade de acusação, como se põe uma qualidade no fogo. Mentira pura, o que os pregadores ensinam. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos, e outro livro, que é o da vida, também foi aberto. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Essa é a ressurreição dos Yahusholitas e Yahudi no final do milênio. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Esta será a ressurreição dos que não reinaram com o Messias. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Lago de fogo, língua figurada para a justiça plena do alto. A morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Observem o verdadeiro significado. Morte não é ser. Morte é uma determinação do Pai contra a existência da vida. E então, o que seria lançado no fogo? Hades é sepultura. Sepultura é terra. E como se lançaria a terra no fogo? Claro que ambos lançados no fogo quer dizer o fim para tudo que é parcial. Agora vamos para o verso 15, último deste capítulo. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Quem não foi predestinado à vida eterna foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, findou a vida para todos os humanos que não foram eleitos à vida eterna. Esta é a verdade, doa a quem doer. Se alguém quiser falar comigo, me adicione no meu Face, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar. Se quiser, escreva-me pr.ivanlopes@hotmail.com e eu estou aqui para ajudar.